Olá, boa tarde. Meu nome é Rubens Silva. Sou aluno de mestrado em Ciência da Computação pela UFC, orientado pela professora Rossana Andrade. Faço parte do grupo de estudos GREAT e vou apresentar meu trabalho de qualificação de mestrado. O título é Framework for Designing Educational Card Games. Aqui está a agenda do trabalho e agora vou passar para uma breve contextualização e apresentação do problema. É preciso revisar o conceito de assistir aulas. Sim, pois o ato de aprender não é passivo. Para o aluno absorver conteúdo educacional de forma substancial, ele deve praticar de forma consciente e constante o ato de se auto-informar, auto-exercitar e auto-instruir. Informação nova deve ser processada em memória prática para que seja possível construir um esquema de memória de longo termo. Ou seja, o aluno precisa pôr em prática o assunto que aprendeu, de forma que isso seja esquematizado em memória de longo prazo, sendo assim absorvida e útil posteriormente. Esse é o conceito da chamada Information Processing Theory. Assistir aulas deve ser substituído pelo ato conjunto de construir aulas. Ou seja, o aluno deve ter um papel mais ativo na construção da aula, obstante do papel tradicional de apenas ouvir e levar dúvidas ao professor. Isso vai ao encontro das ideias de Paulo Freire, que designava um papel mais ativo do aluno como um agente social dentro do contexto educacional e que posteriormente irá contribuir de forma crítica na sociedade. Na metodologia Active Learning, os alunos estão mais envolvidos do que ouvindo, e o foco é no desenvolvimento de habilidades de engajamento dos alunos. Um dos principais pontos de crítica aos métodos tradicionais de ensino é que o professor detém um papel principal na aula, tendo o dever de realizar uma pesquisa, interpretar os dados e apresentar os resultados aos alunos de acordo com a sua própria visão de mundo. Já na metodologia Active Learning é o contrário. O aluno tem um protagonismo. Porém, com isso, ele ganha papéis extras, como automotivador, agente crítico do aprendizado, e de forma que se o aluno não tiver interesse em aprender o assunto que está sendo ensinado, esse método pode acabar falhando. Falando um pouco de GBL, o método busca melhorar a motivação e o engajamento do estudante. Um destes métodos ativos é o Game Based Learning, né? Que usa jogos e simulações para fins educacionais e de treino. Mais à frente eu falo um pouco mais a fundo sobre o GBL. A motivação. Criar um jogo educacional não é uma tarefa fácil, porque ele deve se ajustar aos objetivos educacionais, ele necessitando saber exatamente o que se quer ensinar, de que forma e como abordar isso no jogo. Né? Exige tempo para desenvolver, testar e avaliar. É difícil prever o nível de aceitação de um tipo e o tipo de experiência alcançada com o jogo, pois muitas vezes vemos um jogo que parece ser excelentes e realmente são muito bem feitos, porém não caíram no gosto do público por efeitos que não puderam ser previstos na fase de concepção. A construção de um jogo educativo sem base científica pode impactar negativamente na experiência. Ou seja, é necessário ter expertise em game design e também apresentar o conteúdo do jogo de forma clara, com objetivos bem definidos e embasado na literatura. Então, nos vem a pergunta: como melhorar o processo de criação e avaliação de jogos educativos, de cartas, com base em uma abordagem científica de game design e adaptada aos objetivos educacionais? Essa é a pergunta motivadora do trabalho. Objetivo. Tendo isso em mente, o objetivo desse trabalho de mestrado é desenvolver e propor um framework, ou seja, uma estrutura reusável de software, para auxiliar os professores na geração de um jogo de cartas analógico educacional. Para isso, primeiro devemos estudar artefatos de reuso, características de jogos em geral, jogos educativos e avaliação de jogos educacionais. Agora vamos falar um pouco do background, vamos inserir o assunto de frameworks e reuso. O framework consiste em uma arquitetura geral, pronta para uso e semi-acabada,
com a composição e a interação de blocos de construção também predefinidos, geralmente para um domínio específico. Ou seja, um framework não produz uma aplicação por si só, ele é apenas a estrutura geral das aplicações daquele nicho, uma generalização. Dessa forma, para produzir aplicativos específicos, é necessário adaptar-se à estrutura. Dessa forma, para produzir aplicativos específicos, é necessário adaptar-se à estrutura. Isso, sob a lente de orientação a objetos, consiste na implementação de métodos das subclasses das classes do framework, ou seja, é a implementação das classes abstratas. Cada bloco de construção é concebido por duas abordagens de uso, hotspots e frozen spots. Hotspots são as classes de métodos abstratos que devem ser implementados, ou seja, são as classes que vão dar a funcionalidade específica da aplicação instanciada. Já os frozen spots são recursos de framework que não são mutáveis. Eles são a parte do código que não deve mudar facilmente para o usuário final, fazendo a ligação entre os hotspots. Agora vamos falar um pouquinho de jogos. Aqui eu trago uma definição de jogos. Um jogo pode ser definido como normalmente um concurso de habilidades e pontos fortes físicos ou mentais, exigindo que os participantes sigam um conjunto específico de regras para atingir um objetivo. Vários trabalhos têm identificado e categorizado os elementos de jogos, como, por exemplo, que ele define o jogo como regras, metas e objetivos, resultados e feedback, conflito, competição, desafio, oposição, interação e a apresentação da história. Já esse segundo é mais simples. Ele fala só de contexto, que é como o jogo é aplicado, artefato ou jogo, que é como o jogo é jogado realmente, quais são as mecânicas dele, atividade, que é realmente jogar, e agente, que é o jogador em si. Já esse terceiro é mais simples ainda. Ele fala só de mecânica, dinâmica e componentes. Ou seja, ele divide o jogo em mecânicas, que é o que o jogador consegue interagir. Dinâmicas, que é como essas mecânicas interagem entre si para gerar o jogo. E os componentes, que é uma lente mais genérica de cada parte do jogo. Já esse último, que é o MDA, que é o Mechanics, Dynamics e Aesthetics, onde esse Aesthetics está mais próximo de experiência do que de estética. Que primeiro você pensa nas experiências que você almeja ter no jogo, e a partir delas você gera as mecânicas e depois as dinâmicas. Agora eu vou introduzir o assunto de jogos educacionais, que é o foco desse trabalho. Olhando para jogos educativos, pesquisas sobre jogos com crianças e adultos em antropologia, psicologia e educação indicam que o brincar é um importante mediador para a aprendizagem e a socialização ao longo da vida. Isso realmente é fato, porque quando você tem a interação de jogador-jogador, você acaba gerando um ciclo social e uma rede social ali. Jogos promovem habilidades intelectuais de alto nível de aprendizado e atitudes em oposição aos resultados de conhecimento verbal. Jogos servem para várias funções, como aulas práticas, diversão, ajuda a explorar novas habilidades, promove a autoestima, praticar e aprimorar as habilidades existentes, automatiza e muda alguma atitude. A teoria do processamento de informações afirma que novas informações devem ser processadas na memória de trabalho para construir esquemas na memória a longo prazo. Como já tinha falado, isso ajuda a transformar o que foi aprendido em memória prática de longo prazo, para que essa informação seja útil quando for necessário, seja na academia, seja no mercado de trabalho. A representação multissensorial de informações nos facilitará a construção de tal esquema, oferecendo uma representação simplificada e explícita do conceito educacional. E essa abordagem simplificada através de jogos reduz a carga cognitiva que permite que os alunos usem sua memória de trabalho para tarefas de ordem superior. Ou seja, os jogos acabam por facilitando o aprendizado de tarefas mais complexas através do cenário mais simplificado e de interfaces mais tangíveis aos alunos.
de forma que toda a carga de entender o problema já foi simplificada no jogo. Em termos de eficácia, os jogos podem ser tanto positivos, significativamente, podem ter resultados mistos, ou seja, os jogos educacionais facilitaram certos resultados de aprendizagem, mas não outros. Não haver diferença nenhuma entre jogos e métodos tradicionais de ensino, e ser até menos eficazes do que a instrução convencional. Tudo isso depende de como o jogo foi feito, como ele foi aplicado, o nível de teoria de jogos que foi adotado e se os objetivos educacionais foram bem definidos. Aqui eu insiro a parte de avaliação de jogos, um Mega Plus, que é um questionário sistematicamente desenvolvido para, para medir a qualidade de jogos educacionais. Ele avalia tanto a usabilidade em todas essas dimensões, quanto o player experience. Agora eu vou falar um pouquinho de card games, que é o core do jogo, que é o core do trabalho, em que jogos de cartas educacionais podem promover discussões face-to-face, cooperação ou competição dentro de um cenário problemático, que deve ser elucidado para buscar a vitória contra outros jogadores, desempenho do jogador ou o próprio cenário. Quando esse tipo de jogo é usado para fins educacionais, essas características são transpostas para o cenário de aprendizado. Essa metodologia de solução de problemas face-to-face pode contribuir para ajudar os alunos a pensar sobre o problema para resolvê-lo. E isso se alinha diretamente à teoria do processamento, Processing Theory. Falando um pouquinho das características mais gerais, os jogos de cartas podem promover, como já tinha falado, promover uma discussão face-to-face, né? Em que isso é herdado de tabletop games, né? Jogos de tabuleiro mais tradicionais. Implementação simples, ou seja, tudo que o professor precisa fazer para aplicar o jogo é imprimir as cartas e os tokens, caso eles existam, as regras e ter o espaço para jogar. Além disso, esses tipos de jogos têm mecânicas tangíveis. O que é isso? São coisas herdadas também de jogos de tabuleiros analógicos, em que o jogador tem contato direto com as peças do jogo. E isso acaba dando o maior prazer em jogar. Aqui eu apresento um resumo do que foi falado sobre jogos. Tem lados positivos que facilita a carga de informação que o estudante precisa ter para aprender um assunto. Ele promove aprendizado prático de forma prática, que se alinha à Processing Theory, e promove o engajamento e o aprendizado através da diversão. Só que ele tem lados negativos também. Ele precisa para ser produzido um jogo educacional, precisa ser baseado em Game Design Theory, né? E também precisa ter os objetivos muito bem claros. E talvez seja até difícil de implementar. E talvez, mesmo sendo bem feito, ele não tenha o resultado esperado. Então aqui nessa parte eu apresento a ideia principal do trabalho. A gente resolveu chamar o framework de Accent, que significa Assessing, Creating, Customizing Educational Non-Digital Card Games. Ou seja, ele pode ser tanto analógico quanto híbrido, que é a mistura de analógico e digital. Ou então um jogo analógico que possui elementos digitais. A ideia é criar um jogo educacional analógico de cartas para estudantes de ciência da computação. Além disso, a gente tem a possibilidade de utilizar um aplicativo auxiliar ao gameplay, de forma que, baseado no trabalho anterior da gente, em que esse aplicativo serviria tanto como algumas mecânicas de jogo, como por exemplo dados, caso o usuário não tenha, tanto de contador de pontos e esse tipo de coisa. Quem desenvolve o jogo é o professor,
de acordo com os objetivos educacionais dele e o assunto que ele vai ensinar. E o professor ele não necessariamente precisa ter expertise em game design, porque o framework vai dar todo o suporte de desenvolvimento de jogos para ele. E além disso, o professor ainda vai ter uma instância do questionário Mega Plus, para poder avaliar o jogo. Agora vamos introduzir os trabalhos relacionados. Aqui apresentamos os trabalhos relacionados que foram identificados durante a pesquisa. Eles foram classificados pelas categorias em branco e na vertical, que mostram as diferenças e semelhanças entre esses trabalhos e o nosso. Os trabalhos relacionados identificados foram o Sketch Do, que é um plugin na plataforma Blender para a criação de jogos e modelos 3D, que provê arcabouços pré-prontos para a criação de jogos digitais. Temos também o InVision, que é um framework para a criação de jogos com o intuito de praticar a programação. Então, quem vai criar o jogo é o próprio aluno. Temos o Make-it, que é uma aplicação mobile para a criação e de aplicação de jogos educacionais pelos professores. Essa é uma plataforma para iOS, para desenvolvimento de jogos também no iOS. E a última coluna está relacionada a plataformas de criação de jogos genéricas, como Unity, Unreal e etc. Agora vamos passar para o status atual e os próximos passos. Bem, no estado atual a gente realizou uma pesquisa bibliográfica na literatura para criar um conhecimento sobre jogos e assuntos de criação de frameworks. O resultado foi a metodologia adaptada de Lean, que é descrita abaixo. Esse processo consiste em 5 fases, sendo a primeira fase de análise, onde serão coletados os trabalhos que apresentam os jogos de cartas educacionais e o entendimento dos requisitos do framework. E aí passa para a segunda fase, que é a fase de design, que tem foco em entender os hotspots e gerar os diagramas de framework e toda a documentação do mesmo. Já a terceira consiste na implementação do próprio framework. A quarta é a fase de testes, onde são feitos os testes unitários e os testes de integração. E a quinta é a última fase, que é a fase de avaliação. Vamos aqui uma visão geral mais simplificada do processo. As disciplinas que foram realizadas durante o processo de mestrado, que exige 24 créditos. Eu já fiz 5 das 6 disciplinas necessárias, inclusive a última eu estou fazendo nesse semestre. Além disso, temos o exame de proficiência em inglês, que está em processo. Temos a monitoria, que também está em processo, e a qualificação. E os próximos passos serão a dissertação e a defesa. Como trabalhos publicados, a gente teve 2, que um foi publicado ano passado, em 2019, que fala da aplicação do aplicativo auxiliar do jogo, e uma extensão desse trabalho, que foi aplicada para o Journal of Interactive Systems. Aqui está o cronograma do trabalho. E como considerações finais, a gente esperamos que esse trabalho contribua para o processo de implementação de GBL em cursos de computação, através da criação de jogos educacionais de cartas. Os próximos passos é a continuação da revisão sistemática de mapeamento dos trabalhos sobre jogos de cartas, a fim de gerar um background de jogos de cartas, que serão abstraídos para as unidades do framework desse trabalho. Aqui estão as referências. E obrigado.